Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas, capítulo 5, versos 17 a 26. Lucas 5, a partir do versículo 17 até o verso 26. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com Jesus para curar. Estava com ele para curar. Vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Jesus então disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígios. Amém. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça em oração, porque eu gostaria que nós orássemos agora sobre a maior cura, o maior milagre que alguém pode receber, que é o milagre, a cura do perdão. A cura do perdão de pecados. Há muita gente que vem na igreja no domingo com problema financeiro, com problema de relacionamento, com problemas de todos os tipos. E ele diz: hoje eu vou lá na igreja porque eu preciso receber um milagre de Deus, eu preciso receber uma cura, eu preciso receber uma palavra do céu. E muitas vezes nós viemos aqui para cultuar a Deus com essa motivação de sermos abençoados por Deus. Mas eu quero dizer para você que você pode receber todas essas bênçãos que eu citei aqui, e outras mais que estão citadas na Bíblia. Mas se você não receber o milagre da cura do perdão, você está perdido. A sua situação está complicada. E esse texto vai mostrar justamente
A cura que Jesus Cristo fez. A cura do perdão. Que é o maior de todos os milagres que alguém pode o quê? Receber. Amém? Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós estamos aqui, o Senhor conhece. Como conheceu naquele dia o coração daquele paralítico. Os amigos não informaram nada. O paralítico não disse nada. Mas o Senhor sonda os corações. E o Senhor sabe que o meu problema, que os nossos problemas, muitas vezes, não são visíveis aos olhos, mas estão no nosso coração e só o Senhor sabe. Só o Senhor conhece. Meu Deus, o Senhor sabe que nós precisamos de perdão. Nós precisamos de salvação. Que a pior doença que existe na minha vida, na vida de cada um, que é a doença do pecado. E nós precisamos ser curados do pecado, sarados do pecado. Que os nossos pecados precisam ser perdoados pelo poder que há no sangue de Jesus. E que essa noite seja uma noite de prodígios. Assim como o poder de cura estava sobre Jesus naquele dia, que Jesus Cristo possa estar poderosamente aqui nesta noite, com o poder de curar, com o poder de perdoar. Faz isso, Senhor, para que ao encerrarmos esse culto, nós possamos estar aqui atônitos, glorificando o Teu nome, e voltando para casa hoje, dizendo: hoje nós vimos prodígios, hoje nós vimos milagres, porque pecadores perdidos foram para a igreja, mas voltaram perdoados pelo poder que há no sangue de Jesus. Glorifico o Teu nome aqui nesta noite. Que Jesus seja o centro, a atração. Que Ele receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus prezados irmãos, eu estou estudando o livro de Lucas. Já falamos aqui hoje sobre compaixão. Mas hoje eu quero falar nesta noite sobre a cura desse paralítico em Cafarnaum. Porque a cura desse paralítico revela que eu e você, nós como pecadores, precisamos ser curados dessa doença chamada pecado. Perdão é a maior necessidade do homem, e perdão é o maior presente, a maior bênção que eu e você, nós podemos receber de Deus. O salmista Davi, no Salmo 32, ele diz: bem-aventurado é o homem cujo pecado foi coberto, cuja iniquidade foi o quê? Perdoada. Eu posso ter todas as bênçãos desta vida, mas a bênção que eu preciso, que eu necessito, a bênção que vai trazer a verdadeira felicidade para a minha vida e para a sua vida, é a bênção do perdão, é a bênção da salvação. E eu queria, à luz desse texto, destacar algumas lições bem simples e práticas para nós compreendermos esse assunto. A primeira lição é que esse milagre é o milagre que a igreja deve pregar. A igreja não foi enviada por Jesus Cristo para pregar outros milagres, que não seja o milagre da cura, da salvação. Abra sua Bíblia em Lucas, no capítulo 24. Lucas capítulo 24. E Jesus, a partir do verso 45, diz assim, o Lucas registrando o fato de Jesus. Lucas 24, 45 diz: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras.
E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Versículo 47, lê comigo, por favor. O que diz aí? E que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em... Então preste atenção. Jesus ordenou à igreja que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. E para nós pregarmos o arrependimento de pecados, nós temos que confrontar as pessoas dizendo que cada pessoa é um pecador. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Jeremias capítulo 23, os falsos profetas. Jeremias capítulo 23. A partir do versículo 16, assim diz o Senhor dos Exércitos. Jeremias 23, 16, bem forte comigo, diz aí: assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs, falam as visões do seu coração e não o que vem da boca do Senhor. Preste atenção, versículo 17: dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem o quê? Não virá mal sobre vós. Quem é que prega isso? Os falsos profetas. Eu não posso dizer para você que você, na condição de pecador, você é uma pessoa boa. Eu não posso dizer para você que você pode continuar pecando, porque esse pecado não vai trazer mal nenhum sobre a sua vida. Aliás, isso é uma abominação. Abra sua Bíblia, por favor, lá em Provérbios, capítulo 17. Provérbios, capítulo 17. Eu queria que você grifasse esse versículo. Provérbios, capítulo 17, versículo 15. Vamos ler juntos, bem forte, o que aqui diz aí? O que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Preste atenção. Eu não posso estabelecer um veredito para o perverso dizendo: você está justificado. Eu não posso estabelecer um veredito para aquele que é justo dizendo: você está condenado. Porque essas duas alternativas são abominações diante de Deus. Eu não posso chegar para uma pessoa que está vivendo em pecado e dizer para ela: não, você está bem com Deus, não tem problema pecar, não tem problema você viver no pecado. Isso que você está fazendo não é pecado. Isso foi pecado lá atrás, agora não é mais pecado. Isso é um costume. E é tão interessante porque a igreja está sendo tentada hoje a facilitar a mensagem do Evangelho, a distorcer a mensagem, que é justamente para falar para as pessoas que a pior doença que ela tem é o pecado, mas que essa doença tem cura. Tem cura. E que se essa pessoa não for curada desse pecado, ela está perdida. Ela passará a sua eternidade sob a condenação de Deus e sobre o sofrimento eterno. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? É muito importante você entender isso. Provérbios 24. Veja o que diz o texto em Provérbios 24. Versículo 24, a primeira parte, o que diz aí? O que disser o perverso, tu és o quê? Justo. Pelo povo será maldito e detestado pelas nações. Eu não posso dizer ao perverso: você é justo.
Vocês estão entendendo? Eu não posso dizer para aquela pessoa que está vivendo pecado, que está cometendo pecado, eu não posso reescrever a Bíblia, eu não posso dizer que aquilo que a Bíblia diz que é pecado não é pecado mais. Então, meus amados irmãos, Jesus Cristo veio, Ele diz, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Eu vim para chamar pecadores ao arrependimento. Eu vim para buscar e salvar o perdido. E essa é a mensagem da igreja. E essa é a proclamação da igreja. Até Jesus Cristo voltar, nós temos que pregar o perdão de Deus. E para pregarmos o perdão de Deus, nós temos que mostrar que o homem é pecador e que ele necessita, ele precisa desse perdão. Veja no texto, versículo 18 até o versículo 20, veja por favor. Diz assim, vieram então os homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subiram ao eirado e desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Versículo 20, diz assim, vendo-lhes a fé de quem? Dos amigos, daqueles homens que trouxeram o paralítico e colocaram diante de Jesus. Destelharam a casa, desceram aquele homem amarrado, paralítico, e o colocaram diante de Jesus. E Jesus então vê a fé daqueles homens. E Jesus então se volta para o paralítico, não houve diálogo, não houve diagnóstico. Jesus não perguntou para esse homem, o que você está sentindo? Qual é o seu problema? Não há nenhuma informação dada pelos amigos de qual era a maior necessidade daquele homem. Mas Jesus conhece o coração. Jesus viu que aquele homem era aleijado. Jesus viu o esforço daquele homem para que aquele homem fosse e chegasse até a presença dele. Mas Jesus sabia que a maior necessidade daquele homem não era de cura física. Era de cura o quê? Espiritual. E Jesus diz aí no versículo 20, homem, estão perdoados o quê? Os teus pecados. Quem foi que informou para Jesus que ele era pecador? Será que Jesus recebeu algum boletim, alguma informação, algum currículo daquele homem? Mas a Bíblia diz que Deus conhece, Ele sonda os nossos corações. E veja lá, no versículo 17, que o poder do Senhor estava com ele para curar. Jesus estava ali poderosamente pronto para curar. E Jesus sabia que o problema daquele homem não era simplesmente uma paralisia. O problema dele era pecado. E o pecado estava no seu coração. Ah, meus amados irmãos, nós somos a igreja representada nesses 4 amigos aqui. Eu estou colocando 4, podia ser 6. Vieram os homens trazendo em um leito um paralítico. E procuravam introduzi-lo e pôr o quanto? Porque diante de Jesus. A missão da igreja é proclamar o perdão. A missão da igreja é colocar as pessoas diante de Jesus, através do ensino, através da pregação, para que diante de Jesus, essa pessoa possa receber a maior cura que ela pode receber, que é a cura do perdão dos seus pecados. Então a primeira lição que eu aprendo aqui nesse texto, que a maior cura que alguém pode receber é a cura do perdão de pecados. E que em primeiro lugar, essa é a mensagem da igreja. Esse é o milagre que a igreja deve proclamar, porque só a igreja pode fazer isso. Jesus Cristo diz que Ele nos deu autoridade, e só a igreja, quando prega o evangelho,
e a pessoa crê no seu coração e confessa a sua boca, só a igreja tem a autoridade para dizer: perdoados estão os teus pecados. É a igreja que liga no céu, na terra, e liga no céu. Só a igreja tem o poder de desligar na terra e desligar no céu. A igreja tem essa autoridade, tem essa missão de proclamar e de declarar às pessoas: os teus pecados estão perdoados. Só a igreja pode falar isso. Mas em segundo lugar, segunda lição que eu aprendo, está no texto, porque a partir do versículo 21, os escribas e fariseus arrazoavam dizendo: quem é esse que diz o quê? Blasfêmias. Quem pode perdoar pecados senão Deus? E de fato, a Bíblia mostra e revela que somente Deus pode o quê? Perdoar pecados. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só Deus pode perdoar pecados. Isso é um fato teológico. E os fariseus estavam certos, os escribas estavam certos. Não há possibilidade de eu, Arival, perdoar os teus pecados. Eu posso até fazer uma cura aqui. Eu posso até derrubar você com paletó. Mas é tudo falso. Porque perdão de pecados só Deus pode o quê? Perdoar. Veja lá em Miqueias, por favor. Miqueias, capítulo 7, por favor. Lá no Antigo Testamento. Miqueias, capítulo 7. No versículo 18, o profeta pergunta: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces das transgressões do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas o quê? Do mar. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Não há ninguém no céu, na terra, debaixo da terra, acima da terra, que possa perdoar pecados, exceto Deus. O grande problema dos fariseus é que eles não acreditavam que Deus poderia se manifestar na pessoa de Jesus Cristo como se manifestou, porque Jesus Cristo, Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente o quê? Homem. Ele é o Deus encarnado. E Jesus Cristo, quando se encarnou, Ele recebeu da parte de Deus autoridade. E uma das autoridades que Ele recebeu, e um poder que Ele recebeu, é o poder de perdoar pecados. Ele recebeu o poder de julgar. Ele recebeu o poder, a autoridade, após a sua ressurreição, tanto na terra como nos céus. Ele tem autoridade no universo, autoridade de governar, de mandar. Ele manda em cada centímetro do universo, e em cada espaço da eternidade. Jesus tem toda a autoridade. Ele diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. E você tem que entender que Deus, como Jesus, Deus como autoridade, Ele assume para si os três poderes. O poder legislativo, Ele cria leis. Ele nos estabeleceu leis, e as leis estabelecidas por Deus revelam o nosso pecado. E as leis estabelecidas por Deus estabelecem o nosso julgamento e a nossa condenação. E todos nós estamos condenados sob a lei. A lei é boa, a lei é perfeita, a lei é santa, a lei foi criada por Deus. E o propósito da lei, do poder legislador de Deus, foi justamente mostrar que através da lei estabelecida por Ele, eu e você, nós somos pecadores.
mas ele também é do poder judiciário. E ele pode, e ele fez isso, porque ele não toma o pecado como inocente, ele mesmo providenciou o nosso perdão. Se a lei nos condena, a graça nos perdoa. Se a lei revela o nosso pecado, Jesus encarnado revela o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Ele não somente legislou, ele não somente nos julga, e ele nos julga a partir dos méritos de Cristo, porque Jesus Cristo, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado em nosso lugar. E o castigo que pesava sobre mim, foi colocado sobre ele. Ele levou como bode expiatório, e ele pagou em meu lugar, na cruz do Calvário, toda a condenação de Deus, toda a santa ira justa de Deus foi derramada por ele, em cima dele. De tal maneira que eu posso ouvir da boca de Deus, o juiz supremo de toda a terra, aquela expressão: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. É Deus que perdoa pecados. É Deus que legislou as leis mostrando o pecado. É Deus que estabeleceu através da cruz a solução. E é Deus que executa. Ele é o poder legislativo, Ele é o poder judiciário, Ele é o poder executivo. Porque Ele não somente cria as leis, Ele não somente soluciona os problemas, mas Ele executa. Ele é o executor. É tão bonito você observar no texto, que no versículo 22, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, diz: que arrazoais em vosso coração? Então Jesus conhece todo o coração. Você está aqui, Jesus está sabendo, tudo está no seu coração. Ele conhecia o que estava no coração daqueles amigos. Jesus conhecia o que estava no coração do paralítico. Jesus agora está conhecendo o que se passa na mente, nos pensamentos, nas discussões daqueles teólogos que estavam ali. E Jesus, no verso 23, diz assim: qual é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te e anda? O que é mais fácil? Eu, para mim, acho que é dizer: levanta-te e anda. O que você acha? Dizer é fácil, não é? Dizer é fácil. O que Jesus Cristo está nos ensinando aqui? Ele vai mostrar isso no versículo 24, dizendo: mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Jesus faz uma ligação aqui, primeiro, de que todo sofrimento que existe no mundo é causado pelo pecado. Todas as doenças que existem no mundo, todo o sofrimento que existe no mundo é decorrente do pecado. Mas Jesus, Ele não cura o pecado nas suas evidências, nas suas consequências. Jesus cura o pecado na sua raiz. Na sua raiz. E eu queria que você fosse lá para Mateus, por favor. Mateus capítulo 8. Para você entender o que Jesus Cristo está dizendo aqui. Lá em Mateus capítulo 8. A partir do versículo 16. Diz assim: chegada a tarde, trouxeram muitos endemoniados. Ou seja, pessoas cheias, possessas de demônios. E ele, mediante, ou meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam o quê? Doentes. Doenças espirituais decorrentes
da presença de Satanás na vida da pessoa. E aí diz no versículo 17, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Veja, lê comigo, por favor, a última parte, o que é que diz? Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Preste atenção que quando Jesus Cristo ele sobe na cruz e ele cumpre o papel do servo sofredor de Isaías capítulo 53, ele não está resolvendo somente o problema, meus amados irmãos, do pecado, mas de todas as consequências do pecado. O pecado trouxe a morte, o pecado trouxe as doenças, o pecado trouxe a escravidão satânica, e Jesus Cristo então, ao morrer em nosso lugar na cruz do Calvário, ele resolveu definitivamente, ele nos curou completamente. Nos curou. Agora você geme, agora você luta contra as tentações, agora você sofre com a presença do pecado na sua vida, mas tudo isso já foi resolvido na cruz do Calvário. E um dia nós estaremos plenamente desfrutando de todos esses benefícios espirituais. Então Jesus diz para aqueles homens, o que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados, ou levanta, toma o teu leito e anda, porque eu na cruz já resolvi tudo. E é tão interessante porque ele diz, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade. E ele vai usar aqui uma expressão, Filho do Homem. Eu queria que você abrisse lá em Daniel, por favor. No livro de Daniel, no capítulo 7. Porque essa expressão Filho de Homem, Jesus Cristo usa para si. Parece centenas de vezes, dezenas de vezes no Evangelho de Lucas. É o título que Jesus gosta de citar para si. E ele traz esse título, Filho do Homem, desde lá, desde Daniel. É como se a profecia de Daniel tivesse se cumprido dele. E eu queria que você lesse bem forte. Daniel 7, 13 e 14, bem forte. O que é que diz? Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será o quê? Destruído. Jesus está dizendo assim, olha, eu quero dizer para vocês que eu estou perdoando pecados, eu estou ordenando essa cura, porque eu sou o Filho do Homem, eu sou o Deus encarnado. Eu recebi de Deus toda a autoridade. Eu recebi de Deus toda a autoridade para curar. Eu recebi de Deus a autoridade para me oferecer. Eu dou a minha vida para depois reavê-la. Eu recebi de Deus a autoridade completa e total. Eu tenho toda a autoridade. Quando eu e você, não sei quantos aqui eram da Igreja Católica, vocês sabem que a Igreja Católica tomou para si o exercício, o ofício de perdoar pecados, e colocou entre o pecador e Deus a confissão auricular. E a igreja, de uma forma muito errada, administrava o perdão. E eu precisava entrar num confessionário e confessar os meus pecados e receber ali uma penitência para que os meus pecados fossem perdoados. Mas a Bíblia diz diferente, veja no texto. Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Em outras palavras, os teus pecados estão o quê? Perdoados. Imediatamente se levantou diante dele. E tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa o quê?
glorificando a Deus. Esse milagre é extraordinário, porque foi um milagre imediato, foi um milagre público, foi um milagre de um paralítico, não houve nenhuma fisioterapia. O fisioterapeuta estava perdido aqui. Jesus, ao curar aquele homem, Jesus reconstruiu os seus ossos, os seus músculos. Jesus deu àquele homem não somente a capacidade de levantar, mas de carregar a sua própria cama, para dizer que o seu perdão é completo, é total. A cura de Jesus não é a prestação, é imediata, é completa, é total. Se Jesus perdoar você nesta noite, você está perdoado para sempre. Os teus pecados estão o quê? Perdoados. Você está curado. Mas eu quero concluir, irmãos, dizendo que o perdão de pecado é a maior de todas as curas que a igreja deve pregar. Que Jesus Cristo, somente Jesus Cristo pode dar. Mas eu quero dizer para você que há uma terceira lição aqui nesse texto. Eu queria que vocês lessem comigo do versículo 26, o que diz aí? Todos, vamos juntos? Todos ficaram o quê? Atônitos, davam glória a Deus e possuídos de temor diziam: hoje nós vimos o quê? Prodígios. Não existe eu e você, nós não podemos contemplar na terra, e nós não devemos de maneira nenhuma ser encantados com pequenos milagres. Mas o milagre que deve produzir deslumbramento na minha alma, na sua alma como crente, é quando um pecador se converte. É quando uma vida, ela é o quê? Transformada por Deus. Eu queria que você fosse em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Jesus sai do meio de uma tempestade e chega e desembarca em Gadara, e vem ao seu encontro um homem possesso de demônios. Está lá em Lucas capítulo 8, a partir do verso 26. E diz no versículo 28 que quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurasse conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus pergunta: qual é o teu nome? Ele diz: meu nome é Legião. Ele carregava dentro de si uma legião. Centenas. Uma legião, eram 5.000 demônios que tinham entrado nele. E Jesus então ordena e permite que aqueles demônios saiam. Mas eu queria que você fosse para o versículo 35. Veja no versículo 35. Diz assim: então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido e em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. E ficaram o quê? Dominados de terror. Um homem com mais de 5, 6 mil demônios foi liberto, foi curado, foi libertado, foi sarado, e agora está vestido. E não somente isso, quer ser missionário. Veja no versículo 38, o homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez, o quê?
por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus tinha o quê? Tinha feito. Louvado seja Deus por isso. Meus amados irmãos, não existe coisa que impacte também mais a minha vida, o meu coração, de ver gente se convertendo a Jesus. A gente constrói templos, a gente tem TV, a gente publica livros, tudo isso a gente faz com um prazer muito grande. Mas tudo isso é apenas desculpas ou estratégias para a gente ver gente sendo transformada pelo poder do Evangelho. É quando você chega numa cidade que não tem uma igreja, começa um pequeno grupo de estudo bíblico, faz uma escola bíblica de férias, Deus começa a trazer pessoas, Deus começa a salvar pessoas, Deus começa a libertar pessoas, e uma igreja surge naquele local, gente sendo transformada pelo poder do Evangelho. Hoje nós vimos prodígios. O maior prodígio que eu e você nós podemos ver e contemplar nessa vida é o Evangelho alcançando e transformando pessoas.